Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia Geral. Hoje o tema vai ser Pedologia, que nada mais é do que o estudo do perfil dos solos, certo? Vamos entender isso melhor. A pedologia, então, gente, é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento dos solos, né? Aí, quais são as principais funções do solo? Ela é a base do ecossistema, dos ecossistemas terrestres e é onde as plantas elas fixam as raízes e vão se desenvolver e vão ser utilizadas para tanto obter alimento para a gente, quanto também usar para produzir algum outro material, né? Por exemplo, usar a madeira para fazer papel, usar a cana-de-açúcar para fazer combustível para o carro, fazer, fazer cachaça para a gente beber também, né? Então, o solo ele é primordial para tudo o que a gente precisa, tanto para a gente produzir nossos bens, quanto também produzir nossa alimentação. E aí, morfologia do solo, né? Morfologia, quando a gente viu na nossa aula de geomorfologia, é o estudo da forma, estudar a aparência do solo. Né? As principais características do solo, morfologicamente, são a cor e a textura. O que é importante a gente entender da textura dele? É a proporção que vai ter de areia, e silt e argila no solo. São esses três principais materiais. O silt é uns fragmentos, uns pedacinhos de rochas pequenininhos, é, que são menores do que um grão de areia, muito finos. Vocês já devem ter visto já, tipo um pozinho de pedra por aí, no meio de uma brita que seja, algo da vida, já devem ter visto por aí. E argila é aquilo que hoje em dia se usa muito como para beleza também, né? Para passar na pele, deixar a pele mais seca, várias secas assim para tirar a oleosidade, ou então várias outras funcionalidades, né? Depende da argila. Então, continuando aqui, a cor é a característica que a gente mais consegue perceber, né, de uma maneira mais simples no solo, só de olhar a gente consegue ver. Então, a gente tem três tipos principais de solo: os solos vermelhos, os solos acinzentados e os solos escuros, certo? Os escuros é que tem maior concentração de matéria orgânica, ou seja, restos de animais, restos de plantas, coisas que eram vivas, né? Isso é matéria orgânica. Ou então restos de coisa de pessoas de organismos vivos. Nos solos avermelhados a gente vai ter um alto teor de ferro, né, de óxido de ferro, e eles vão ter boa drenagem. E os solos acinzentados eles têm geralmente excesso de água, beleza? Ó, uma fotinha aqui para a gente ver. Aqui em Araraquara a gente encontra bastante, né, aqui na região, a terra vermelha, né, os solos bem avermelhados. E aí, vamos entender agora como que é composto o solo. A gente já entendeu os tipos de solos, as características importantes. Vamos entender também agora como que ele é composto, beleza? O solo, gente, ele é composto por vários perfis horizontais, várias camadas assim, que são chamadas de horizonte. No próximo slide a gente vai ver isso bem melhor. São várias camadas que vão ter diversos fatores, tanto químicos, biológicos, físicos, que vão acabar definindo o que cada camada é, como ela é, né, o perfil dela em si. E aí um perfil de um solo completo, um solo bem desenvolvido, ele vai ter essas 5 camadas aqui, O, A, E, B e C, beleza? Vamos entender aqui melhor. Ó, as primeiras camadas, a gente tem aqui a camada orgânica superficial, que é essa camada mais superficial, justamente, onde vai ter maior concentração de matéria orgânica, onde vão estar as plantas, onde os animais vão passar, certo? E a gente vai ter também o horizonte A logo abaixo, que é onde a gente vai ter fragmentos de rochas, a gente vai ter matéria orgânica que deu uma descida, humus, que é nada mais do que o cocô da minhoca também, que ela vai comer a matéria orgânica e vai expelir esses dejetos, que é extremamente rico em nutrientes, se usa muito em jardinagem, inclusive, humus de minhoca. O horizonte B é a camada uma das camadas mais espessas aqui, que ela é mineral, ela tem é composta por minérios, ela é pobre em matéria orgânica, certo? Ela tem bastante minerais, mas ela tem pouquíssima matéria orgânica, porque a matéria orgânica está sendo revitalizada ali nas camadas O e A, beleza?
E aí a gente vai achar também alguns compostos e alguns minerais mais resistentes, como é o caso do ferro e do quartzo, beleza? Horizonte C, está logo aqui abaixo. É a camada mineral que foi pouco ou então parcialmente alterada em relação. Como assim pouco ou parcialmente alterada? Porque a que não está alterada é a rocha matriz, certo? Que é a crosta terrestre, beleza? Essa é a rocha matriz onde as coisas estão sustentadas. E aí na C teve alguma interferênciazinha física, química, biológica, beleza? E aí como que isso é formado? Vamos entender os fatores que levam à formação desse solo. Tem 5 fatores principais para formar esse solo, que é o clima, os organismos, o material de origem, o relevo e o tempo. Beleza? O clima ele é o fator principal na formação dos solos, certo? Por quê? Porque nele a gente tem que levar em consideração a temperatura e a umidade, que são os elementos do clima que mais interferem nos elementos do solo, certo? Eles vão determinar a espessura do solo, a concentração dos materiais que estão lá e o pH, que é a acidez ou alcalinidade da, do solo, certo? Vocês devem ter visto isso em química. Os organismos são os micro-organismos, que podem ser algas, bactérias, fungos, que vão fazer a decomposição da matéria orgânica, que vão determinar se o solo é rico em nutrientes, se o solo não é rico em nutrientes, se está sendo reciclado, certo? O reciclado dos nutrientes, eu digo. Os vegetais eles vão depender do solo para manutenção e vão controlar a erosão também. Quanto mais vegetação que tem, menos erosão vai ter. A gente já vai entender o que é erosão. Os seres vivos presentes no solo podem ter formigas, cupins e minhocas, por exemplo, e que vão ajudar tanto a deixar o solo mais aerado, mais para circular mais ar e ter maior movimento ali no solo, que vai misturar os materiais orgânicos, é isso que esses animais vão ajudar a fazer, e também fazer a manutenção da matéria orgânica, como é o caso do humus que a minhoca produz. O material de origem, né, a velocidade com que o solo vai se formar, se for vai ser mais rápido ou vai ser mais lento, dependendo do tipo do material geológico de origem, ou seja, da rocha que está por baixo e que deu origem a esse solo. O relevo ele vai determinar a drenagem e a erosão de como é aquele solo. Tipo, dependendo de como é o relevo, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, se ele é mais plano, vai determinar a facilidade desse solo ser erodido ou não, vai determinar qual a facilidade de drenagem da água, se consegue absorver ou se toda a água desce, certo? Isso vai determinar bastante como o solo vai ser, as características dele. O tempo. O tempo vai determinar a espessura do solo, quanto mais espesso, mais maduro é o solo, mais desenvolvido, certo? E agora vamos entender os principais problemas. A gente tem a erosão, então, é o desgaste lento da superfície terrestre, certo? A gente tem a erosão geológica, que é natural, que não vai envolver ação humana, acontece os ventos, é, as poeiras no ar, os organismos, e tem a erosão acelerada, beleza? Que geralmente vai envolver ação humana, né? Que vai ter algum fator que acelerou isso por alguma forma. E costuma resultar na rápida destruição ou danificação dos solos. Então, geralmente, a erosão acelerada ela acaba não dando tempo do solo se recuperar, acaba destruindo ele de alguma forma. A gente vai ter também a erosão laminar, que é pela lavagem dos solos pela água das chuvas ou pelos ventos, certo? Ele vai deixar uns caminhos no solo, uns sulcos, uns pequenos buracos, né? Uns caminhos ou então uns pequenininhos buracos. A gente tem também as ravinas, também conhecida como barranco, certo? Que são danificações, são buracos que são bem mais severos, são mais fundos assim, que vão ser formados pela ação das enxurradas. Então vai haver uma chuva muito forte e rápida, vai começar a formar uns buracos no solo. Se ele não tiver vegetação, facilita com que isso aconteça. E a gente tem também as vossorocas, certo? Que são uns buracos maiores ainda, os buracos bem grandes de erosão que vão chegar a atingir até o lençol freático, que é onde a água está acumulada. A gente tem aqui uma fotinho ó, de ali a parte que tem vegetação, que está mais intacta, está mais conservada. Tem aqui a parte onde formou os sulcos ou as ravinas, beleza? E aqui embaixo, aqui mais para o fim aqui, as vossorocas,
né, os buracões aqui, ó, e aqui embaixo a zona que está encharcada, que é o lençol freático que ficou exposto, beleza? Temos aqui a foto das ravinas dos sulcos e aqui também das vossorocas, certo? Outros problemas que acabam acontecendo por ação da erosão, né? Quais tipos de erosão que existem? Temos a erosão pluvial, que, como o nome já diz, é causada pela ação das chuvas, né? Geralmente só vai causar lavagem do solo mas quando está sem vegetação, sem alguma área de cobertura que proteja, acaba tendo um efeito mais grave. E a erosão fluvial, que como o nome já indica, é rios, beleza? Pluvial chuva e fluvial rios. Temos também o problema que é a desertificação, que é quando tem uma degradação muito intensa do solo por causa de uma seca excessiva e uma perda de nutrientes bem intensa, né? O que geralmente causa isso? A ação do homem, o desgaste natural do meio ambiente, queimadas, desmatamento e manutenção inadequada que podem acabar levando até essa desertificação. Certo? E aí, além da desertificação, né? Que acontece com a desertificação? Perdão. Em regiões que têm climas mais úmidos, isso não acontece, certo? Acaba acontecendo a arenização do solo, beleza? O reflorestamento e algumas outras formas de cultivo, como rotação de cultura, acabam ajudando, acabam amenizando esse problema, beleza? E um outro problema que está ligado com a desertificação é a lixiviação, que é o processo de uma lavagem superficial dos sais minerais do solo com a água da chuva, que isso acaba fazendo com que ele fique mais empobrecido em os nutrientes e mais ácido. E aí ele fica desertificado, certo? Os nutrientes todos eles descem e vão lá para o fundo e o solo fica ressecado e bem ácido. E aí acontece a desertificação. E por fim, a gente tem o processo de salinização, que é quando acumula muitos sais minerais excessivamente assim no solo. Isso gera que uma ação humana, a ação humana costuma gerar esse problema e acaba intensificando com práticas irresponsáveis de agricultura. Práticas que não tenham responsabilidade, não pensem em não danificar o solo, em repor nutrientes e tudo mais, isso acaba levando a salinização, beleza? Em regiões que tem clima muito seco, acontece isso. Quando tem muita evaporação de água, muito quente, né? E tem pouca chuva, a água do solo vai evaporando toda e os sais minerais ficam ali. E aí não vai ter essa frequência de chuvas para conseguir diluir, conseguir espalhar esses nutrientes. O resultado é esse aqui da foto, né, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado. Fim da nossa aulinha de hoje de pedologia. E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode mandar mensagem para mim e a gente resolve. Valeu!